Do livro Pensamento e Vida, de Francisco Cândido Xavier, pelo Espírito Emmanuel, hoje nós vamos estudar o capítulo 10. O capítulo 10 ele tem como título Entendimento. E o quanto nós precisamos desse entendimento, né? Quanto o mundo precisa de entendimento. Nós precisamos do entendimento de nós mesmos, entender a nossa natureza, a nossa força, as nossas necessidades, de entender o outro, que também tem os seus limites, também está fazendo o melhor que pode de si mesmo. Entender as leis da natureza, para que a gente possa viver em equilíbrio, em harmonia com elas. Entender o Criador, o que Ele espera de cada um de nós, para que nós possamos ser realmente felizes. A felicidade espiritual e a felicidade real. Mas vamos seguir aqui pela linha de raciocínio do Emmanuel. O que o Emmanuel quis nos trazer quando ele veio falar de entendimento? Ele começa esse capítulo dizendo que o cultivador do campo não prescinde do arado com que sulcará o corpo da gleba. Então, quando o cultivador, no caso aqui, o lavrador, o trabalhador do campo, quando ele vai lavrar a terra, o solo, o que ele quer? Ele quer colher o fruto. Esse fruto que ele vai colher é imprescindível para a sua sobrevivência. Com esse fruto, com esses grãos, ele encontra o sustento da própria vida para continuar. E nós podemos entender que esse sustento, enquanto nós estamos encarnados, são os nutrientes do corpo físico ou os recursos para que a gente possa ter moradia, para que a gente possa pagar as nossas contas. Mas aqui ele vem falar da evolução espiritual, do alimento para a nossa alma. Porque o que é difícil para o encarnado é ele se manter em pé e manter-se firme, não perder o seu foco em toda a sua existência, né? Em passar pelas dificuldades, porque o mundo ele vai apresentar as dificuldades, assim como um lavrador encontrará dificuldade no campo, porque o campo ele não está pronto. O campo ele terá que ser trabalhado. Primeiramente, quando vai ser plantado pela primeira vez nesse campo, eles vão encontrar uma mata fechada, uma mata virgem, cheia de perigos, um ambiente selvagem. Ali já requer uma preparação. Depois há que ser estudado a natureza do solo que está ali, né? Que tipo de solo ele é, que tipo de minerais ele tem, se ele é muito ácido, precisará corrigir a acidez, se ele não tem nutriente, precisará adubar. Então, o cultivador, ele prescinde do arado, quer dizer, ele precisa de instrumento para poder depositar a semente e obter o resultado, uma boa colheita. O estatutário recorrerá ao buril para aperfeiçoar o mármore, a ideia criador que lhe inflama a cabeça. A mesma coisa o escultor, quando ele vai esculpir no mármore, na pedra bruta, ele já tem dentro da sua cabeça, ele já tem na sua ideia qual é a imagem que ele quer ali desenhar, que ele quer modelar, todos os detalhes dela. Mas como ele vai lidar com o mármore, que é uma pedra bruta, ele também vai precisar do instrumento adequado, do instrumento preparado para ele conseguir talhar no mármore. A criatura interessada na produção de reflexos mentais protetores da sua senda não dispensará o entendimento por alicerce do trabalho renovador. Não é preciso que a gente agora traga para esse capítulo o que nós colhemos nos outros, para entender que ele está dando uma continuidade no desenvolvimento das suas ideias, da mensagem que ele quer nos trazer. Ele quer nos mostrar como é que funcionam as leis espirituais, do qual nós fazemos parte, porque nós somos atores, né? Nós atuamos, nós movimentamos as forças espirituais e somos por ela influenciados. Tanto nós influenciamos, quanto nós somos por ela influenciados. Então, nos outros capítulos, ele diz que todos nós
todos os homens, porque tem o pensamento contínuo, não para de pensar. E que esse pensamento, ele é uma matéria. Não é uma matéria densa igual aqui do plano físico, mas é um fluido mental que caminha para o espaço. E que ele é esse fluido, com a ideia que nós damos, a forma que nós damos, o sentimento que nós damos, ele alcança a mente das pessoas que estão ao nosso redor, influenciando-as. Mas a mesma natureza que nós exteriorizamos, nós colhemos. Então ele está dizendo que para todos nós, na medida que nós vamos despertando sobre o que nós somos espíritos imortais, e nós já viemos de outras encarnações, nós estamos no corpo, quando desencarnar continuaremos vivos, e continuaremos atuante, vibrante. O trabalho nosso, já que a gente já produz isso, nós já conseguimos, desde que nós desenvolvemos a razão, despertamos para a razão, nós já mandamos esses reflexos, né? Nós refletimos no outro e o outro reflete em nós, que o trabalho agora nosso é ser cultivador de bons pensamentos, de boas ideias. Nós já sabemos que nós temos que ser. Agora ele vem nos ensinar o que é necessário para conseguir cultivar. Então, para que a gente possa emitir um reflexo positivo, para que a gente possa lançar alguma coisa que alimenta os que estão ao nosso redor de vida, de alegria, de esperança, e também ser alimentado pela mesma onda, é preciso de instrumento. Para o lavrador, para o trabalhador do campo, o instrumento é o arado. Para o escultor, o instrumento é o buril, que vai lapidando e vai dando forma no mármore. E para a mente humana, para ela conseguir se manter num padrão elevado de desejos, de vontade, de ideias, qual será o instrumento que nós teremos que usar para conseguir esse bom intento? Todos somos compulsoriamente envolvidos na onda mental que emitimos de nós, em regime de circuito natural. Está falando que nós nos alimentamos do próprio pensamento que nós emitimos. Não dá para responsabilizar o outro. Eu estou no meio de um monte de gente que pensa negativo, que só fala bobagem e que só age afastado das leis de Deus. Tudo bem, mas você vai se alimentar daquilo que você emitir. Então a gente entra em sintonia com aqueles que conosco são afins. Cada um de nós estamos estagiando uma faixa de pensamento e de vibração. Quer dizer que fisicamente nós podemos até estar junto com as outras pessoas, mas o nosso mundo íntimo, da onde surgem as causas dos nossos sucessos e do nosso fracasso, nós nos sintonizamos com os iguais a nós. Então o segredo aqui nunca deverá ser a pretensão de mudar o outro, mas sim o foco em si mesmo. O que buscas, o que deseja, o que quer, que tipo de de pensamento está alimentando. Aquele pensamento que nos vem na cabeça, na ideia, que é produto nosso, que é a criação nossa, e que nós alimentamos, é esse que nós vamos produzir e é esse que nós vamos atrair para nós mesmos. Vamos lembrar também que num desses capítulos desse livro, ele disse que quando nós começamos a olhar na vida e nas pessoas os defeitos dela, no momento que nós olhamos o defeito de alguém, a nossa vontade já produziu aquilo no fluido que está no nosso corpo perispiritual e no fluido que está ao nosso redor. E aí então, num circuito, nós trazemos aquilo para dentro de nós mesmos. Nós nos alimentamos daquilo. Aquilo vai penetrando e vai calcificando, vai estratificando. Daqui a pouco aquilo nos pertence. E sem que a gente perceba, nós estamos fazendo aquilo que a gente achava detestável no outro. Olha que coisa grave.
Às vezes a gente ouve isso daí, não sei se tem alguma relação, a gente ouve isso daí de mães e de pais. Não sei se vocês já ouviram, eu já ouvi. A mãe fala assim, quando os filhos começam a reproduzir algumas coisas que elas não gostam, ela fala: eu estou pagando a minha língua, que eu olhava tanto isso daí no filho dos outros, e agora está acontecendo com o meu filho. Aí no caso, está acontecendo com o filho, não com ela, né? Mas aqui está falando de nós. Que aquilo que a gente olha para o outro e dá atenção, nós estamos concentrando naquele defeito, naquela coisa ruim, e nós estamos criando. Porque quando a gente pensa, a gente cria. E nós estamos assimilando aquilo que nós mesmos estamos criando. E aquilo vai penetrando na estrutura da nossa alma. Nós vamos alimentando a nossa alma daquilo, aí ele vai ganhando força, ele vai ganhando vida. E sem que a gente consiga controlar, depois nós começamos a fazer aquilo lá. Então, qual seria o instrumento, se eu me alimento do próprio reflexo, daquilo mesmo que eu lanço para o outro, qual seria o instrumento aqui para que a gente possa se alimentar de boas ideias, de ideias de esperança, de vida, mesmo com toda a dificuldade que o mundo apresenta? É a gente aprender, esse é o instrumento, aprender a produzir boas ideias, a estar sempre afiliados a bons projetos. Como nós não conseguimos ficar sem fazer nada e sem pensar em nada, nós deveremos estar sempre preenchidos de bons afazeres. Quer dizer que é real aquele dito popular, que mente vazia é a oficina do cão. É bem real isso. Categorizamos-nos bons ou maus conforme o uso de nossos sentimentos e pensamentos, que no fundo constituem cargas de energia eletromagnética com as quais ferimos ou acalentamos, ajudamos ou prejudicamos, vitalizamos ou destruímos, e que volta invariavelmente a nós mesmos, impregnadas dos recursos felizes ou infelizes com que lhes marcamos a rota. Como nós devemos proceder com as pessoas que estão ao nosso redor? Procurar sempre ressaltar as qualidades boas que elas têm. Jesus já tinha nos ensinado isso, com outras palavras, quando ele disse que nós deveríamos ser indulgentes. E às vezes a gente pensa que Jesus estava nos ensinando a ser indulgente por uma questão religiosa, né? Você vai ser indulgente para você ser bonzinho, para o papai do céu gostar de você, aí ele vai trazer você para o lado dele, ele vai te trazer essa recompensa. Enquanto nós não tínhamos capacidade mental para abstrair, quer dizer, para entender coisas que o nosso olho físico não enxerga, estava bom entender isso, porque isso na verdade, isso é realidade, é real, né? Se tem alguém que pensa, eu vou fazer as coisas certas para Deus gostar de mim, porque ele não conseguiu entender as leis espirituais, está ótimo, porque o que importa é que ele fazendo a coisa certa, ele vai colher a coisa certa. Mas para nós que já demos um passo para frente na compreensão, nós vamos entender que quando Jesus estava falando para a gente ser indulgente, ele estava explicando um princípio espiritual. Quando você olha para a pessoa, por mais desastrada que ela se apresente, e você olhar uma coisa de bom dela e se fixar naquela coisa boa, você começa a produzir de dentro para fora aquele bem-estar, aquela alegria, aquele ânimo para você mesmo. Os defeitos que ele tem, as coisas erradas, é ele que vai ter que tratar de arrumar. Nenhuma coisinha vai ficar fora do lugar. Quem que está no comando disso? É Deus. Nada vai ficar fora do lugar. Agora, quando eu olho para uma pessoa, convido uma pessoa, eu começo a ressaltar só as coisas ruins, os defeitos que ela tem, eu produzo em mim mesmo, já dentro de mim, no fluido, aquela sensação desagradável, aquele nervosismo, aquela irritação. Aí eu vou conviver com o outro também tem defeito, eu fico fixado, eu dou valor, eu priorizo aquela coisa ruim que aquela pessoa tem. E vou conversar com a outra em outro lugar, porque a terra é assim, ela é constituída de espírito imperfeito. Eu vou olhar para aquela pessoa, o defeito dela, daqui a pouquinho eu já não aguento mais sair do lugar.
Porque eu criei ao meu redor, dentro de mim, um ambiente escuro, sem nenhum atrativo, sem nenhum motivo para eu continuar vivo, porque as pessoas todas, elas são todas inconsequentes, porque as pessoas todas, elas só pensam nela mesma, elas são egoístas, as pessoas todas, elas são relaxadas, elas são preguiçosas, elas só querem magoar. Então aí a pessoa vai criando um condicionamento negativo dentro dela mesma. Daqui a pouquinho ela já está doente, tanto no espírito quanto no corpo físico. Quando coléricos e irritadiços, agressivos e ásperos para com os outros, criamos por atividade reflexa o desalento e a intemperança, a crueldade e a secura para nós mesmos. E quando generosos e compreensivos, prestimosos e úteis para com aqueles que nos cercam, criamos consequentemente a alegria e a tranquilidade, a segurança e o bom ânimo para nós próprios. Olha que conhecimento das leis divinas, para que a gente possa treinar. Está dizendo que Deus cria o fluido, né? E Ele lança esse fluido cósmico por toda parte. Esse fluido preenche todos os espaços dentro de nós, ao nosso redor, e ele é neutro. Ele não é nem bom nem ruim, ele é neutro. Agora, quando nós atraímos esses fluidos com os nossos centros energéticos, nossos chakras, nós atraímos esse fluido, sugamos ele para dentro de nós. Aí nós vamos colocar nele a qualidade do que nós estamos pensando e sentindo. Então, quando a gente convive com as outras pessoas, ressaltando só as qualidades delas, nós produzimos dentro de nós, no nosso campo íntimo, uma sensação agradável, um bem-estar, uma alegria. A gente tem vontade de ir para a vida, nos relacionar com as outras pessoas. Quando nós começamos a ressaltar, a concentrar nos defeitos, e todas as pessoas têm, se a gente só ficar fixado nos defeitos dela, nós começamos a criar nesse fluido uma sensação desagradável que nós mesmos respiramos, que vai para o nosso pulmão, que vai para o nosso coração, e aquilo vai mudando o ritmo do nosso coração, mudando o ritmo do trabalho do nosso pulmão, contraindo a nossa musculatura, obliterando, quer dizer, fechando, eclipsando a nossa mente, o nosso pensamento. Aí nós não conseguimos mais enxergar nada, nem as coisas boas que Deus nos dá, e a gente vai desanimando da vida, e vai criando uma situação de irritação, de não querer mais. Por quê? Porque a gente já pensa no outro, e a gente já pensa nos defeitos que eles têm, e vai surgindo aquela desistência de conviver e de viver. Nós vamos abandonando. E aí nós vamos criando a nossa vida embasado nas coisas ruins. Então uma escolha. Nós é que vamos escolher se a nossa vida vai ser boa ou vai ser ruim. Aí alguém podia dizer, mas não é negligência deixar os outros fazer as coisas erradas? Não é negligência, porque quem não deve fazer o errado é você. Quando você faz errado de propósito e não quer corrigir, você está sendo negligente. Quando o outro faz errado, você não é responsável. Nós não entendemos isso. Nós achamos que nós estamos para educar o outro, e nós não temos essa força de educar o outro. Nós não temos, mas a natureza, ela já está perfeita para corrigir todo mundo. Aí que está a nossa fé em Deus. Quando nós temos, o capítulo é entendimento, quando nós entendemos de verdade, não da boca para fora, que é Deus no comando. Não é só falar e escrever, a gente escreve, né? O tempo inteiro a gente está escrevendo isso para ver se a gente se convence. Deus está no comando, Deus está no comando. Quando a gente entende de verdade, assimila, incorpora esse estilo de vida, nós vamos ajudar os outros no que nós pudermos, e vamos corrigindo nós mesmos. Ah, mas eu não estou sendo negligente, eu não estou colaborando para ele ser preguiçoso, para ele ser ocioso. Não, você não está colaborando, Deus está presente. Deus coloca cada um no seu devido lugar. Agora, quando eu deixo de corrigir a mim mesmo, quando eu deixo a minha mente viciada em só ver as coisas ruins, negativas, aí eu estou sendo o algoz do meu próprio destino. Eu estou estrangulando os canais de energia, eu estou escurecendo, eu estou colocando tóxico
no ar que eu mesmo respiro. Daqui a pouco eu já não quero mais. Eu não quero mais. Não quero mais fazer nada. Começo a desistir. Tudo é difícil, todo mundo é ruim, todo mundo é maldoso, todo mundo é perverso, todo mundo é corrompido. É o que ele está falando. Então a gente tem que ressaltar as coisas boas que tem nas pessoas. O problema é delas, nas coisas ruins que ela tem. Ela que vai ter que dar conta disso, se a gente conseguisse viver assim, né? Que bom seria. Lógico que eu estou aqui só fazendo a interpretação do capítulo. Eu consigo fazer isso? Se eu conseguir fazer isso, eu vou ser feliz. Não estou querendo dizer que eu faço. É o que o Emmanuel está nos trazendo. Seria a mesma coisa que dizer assim: quer ser feliz? Faça assim. Não quer ser feliz? Continua procurando, garimpando coisas ruins, né? Acorda de manhã e fala: hoje eu vou ficar vendo as coisas ruins, tudo que acontece. As coisas ruins acontecem na cidade, no quarteirão, na televisão, no jornal. Vai ficar doente. É o plano ideal. Responde-nos a vida em todas as coisas, em todas as criaturas, segundo a natureza do nosso chamamento. Do nosso chamamento. O que seria isso, nosso chamamento? A pessoa fala: eu quero. O que você quer da tua vida? Eu quero ser feliz. Eu quero ter um monte de amizade. Eu quero ter saúde. Ela fala isso. Mas qual que é o chamamento espiritual mesmo? É aquilo que de verdade ela procura. É aquilo que de verdade, que está lá no íntimo. Aquilo que ela procura. Porque aquilo que ela procura, ela reflete. E aí aquilo vai repercutir na cabeça do cérebro do outro. E vai bater no cérebro do outro, na mente espiritual do outro, ele vai ricochetear, vai voltar para nós. Então nós vamos nos alimentar daquilo que nós produzimos. Daquilo que nós produzimos. Então o chamamento não é o falar. O chamamento é o agir. É como nós agimos. O que buscas? O que buscas de verdade? Qual que é o problema das pessoas? O problema da pessoa é elas não se conhecerem. Quando as pessoas não se conhecem, elas não sabem o que ela quer. Então aí ela fica se queixando dos outros, das coisas, porque ela fala que ela não quer aquilo. Aí você pergunta: mas o que você quer? Ela não sabe. Então ela nunca vai estar feliz. Porque quem não sabe o que quer, mesmo quando já alcançou, fica insatisfeito, fica infeliz. A nossa cultura ela é muito nova ainda na questão da meditação. É muito importante nós silenciarmos a nossa mente e meditar. Não é a meditação como nos propõe os orientais, de manter a mente no ponto zero, de ficar sem pensar. Não é isso. A meditação é desenvolver um tema e não fugir dele. Nós temos muita dificuldade disso, né? É só você prestar atenção nas conversas. A pessoa está conversando de uma coisa e já está falando da outra, e da outra, não desenvolve, não chega num fim. Então, meditar para nós, seria ideal para nós, os orientais já estão em outro plano. Seria você parar para pensar num tema, num assunto da sua vida e ir desenvolvendo sem mudar, né? Ir desenvolvendo ele, juntando informações, recursos e chegar numa conclusão. É isso que é meditar. E nós temos que fazer acerca de nós mesmos. O que nós queremos? Para essa etapa da evolução que eu estou, para o dia de hoje, para esse mês, o que eu quero? Aí nós vamos perceber o quanto que nós somos felizes, quanto de coisas que nós já conseguimos. É que como a gente não sabe o que a gente quer, quando a gente consegue, a gente não sabe sentir a felicidade, né, da conquista, do reconhecimento. Por isso, sabendo o que nós queremos, nós alimentamos aquilo com o pensamento, com a nossa vontade, nós produzimos aquilo ao nosso redor e nós colhemos aquilo e nós nos alimentamos. Tanto das coisas positivas como das coisas negativas. Eu nunca vou me esquecer de uma história que nós estudamos aqui, num livro do André Luiz, vocês também não, quando a moça que vivia com a mãe era viúva, ela cuidava da mãe. A mãe era uma costureira, lembra disso? A mãe era uma costureira e a mãe sustentava ela e ajudava a pagar o estudo dela com o dinheiro da costura. E a mãe adoeceu e ela foi para o hospital. E ela sentou na máquina de costura para costurar, para pagar a conta do hospital. Mas ela não estava conseguindo pagar a conta do hospital,
pagar as despesas da casa, alimentação, água e luz, com o dinheiro da costura. E o rapaz que gostava dela, ele começou a conversar com ela, começou a convencê-la de dançar numa casa de show noturno. Dançar, só dançar. Como a mãe tinha criado ela diferente, ela tinha uma cultura diferente, ela, para pagar a despesa da mãe, para a mãe viver um pouco mais tempo, ter recursos, ela cedeu e começou a dançar. Mas aí ela entrou num conflito íntimo, numa briga com ela mesma, e ela estava desencarnando, ela estava morrendo. O remorso. E aí então o André Luiz e a equipe do André Luiz veio visitar para ajudá-la, para dissipar aquela substância cinza que ela estava criando. E o benfeitor explicou que ela estava nesse circuito que ele está falando. Pode ser um circuito de coisas positivas, por isso tem gente que está caindo o mundo do lado direito e esquerdo, a pessoa está sempre otimista, causa até irritação na gente, né? A pessoa está sempre alegre, sempre sorrindo, você fala, está rindo do quê? Porque está nesse circuito de coisas boas, se alimentando da coisa de Deus, e sabe que as coisas vão dar certo, mas também o negativo é verdadeiro. Ela, com a mente dela em remorso, um conflito com a cultura, a educação que ela estava tendo, ela fazia e ela mesma não aceitava. Então ela produzia uma substância escura e ela respirava aquela substância escura, estava causando mal para o fígado, para o coração, para o pulmão dela. E os benfeitores falam, se qualquer outra pessoa estivesse fazendo o que ela estava fazendo, estava tudo certo. O problema estava dentro da mente dela. Como ela tinha sido educada de maneira diferente, ela não estava sendo sincera com os sentimentos dela, com a mente dela, com o pensamento, então ela mesmo produzia o tóxico que ela mesma ingeria. É mais ou menos isso que o André Luiz, que o Emmanuel agora, através desse capítulo, está falando. Só para isso. Só dançar e embora. Não mudou a conduta. O conflito, ó. Exatamente. Mesmo porque ela não tinha falado para a mãe, né? Ela estava fazendo escondido. E a mãe perguntava: de onde você está arrumando dinheiro para isso? E ela falava: eu estou trabalhando, estou costurando. As pessoas perceberam a nossa situação e elas se sensibilizaram e estão me ajudando, aquela coisa toda. Exatamente. Por isso que é importante a escuta, né? Escutar as pessoas, esse trabalho que tem nas casas religiosas, seja no espiritismo ou nas outras igrejas, onde tem esse trabalho de escutar o outro. Às vezes ela mesmo está criando dentro da mente dela um problema que está só dentro da mente dela, e aí a pessoa de confiança começa a escutá-la, ela vai desabafando, ela vai falando e ela vai pondo para fora aquilo que está no mundo íntimo e vai enxergando, ela organiza aquilo e ela se cura, ela se liberta. Se não faz isso, morre, a própria pessoa se mata, né? Ela se mata com a substância que ela vai produzindo negativa. Até o ingresso na consciência cósmica, todos os seres se distinguem pela face de luz com que se alteiam para os cimos da evolução e pela face de sombra pela qual ainda sofrem a influência da retaguarda. Ele está dizendo aqui que todos nós que estamos aqui na Terra, nós temos uma camada escura, que são das nossas encarnações pretéritas, das nossas encarnações passadas, os erros, os crimes que nós cometemos. E quando nós falamos crimes, não estamos falando só de matar o outro, de roubar, não é isso. Estamos falando de crime face à lei de Deus que está escrito à nossa consciência. Nós somos criados por Deus puro, não é? Pureza total. E toda vez que nós fazemos diferente, agimos diferente, em desobediência à lei de Deus, é um crime, é esse crime que está falando. Precisa ser o deliberado. Claro que se for o deliberado, pior ainda, porque causa mais impacto. Então fala que desde do despertar da nossa consciência, da nossa razão, quando nós já começamos a usar o nosso livre-arbítrio, nós não caminhamos numa linha reta, nós já fizemos um monte de coisa errada.
Então essas coisas erradas estão no nosso subconsciente, ela está lá embaixo, seria como se fosse um lago, e as coisas ruins que nós fizemos, errada, elas sedimentaram e foram lá para o fundo, aquele barro, né, aquela sujeira da nossa mente foi lá para o fundo, e a água em cima, na superfície, ela está cristalina, ela está branquinha, limpinha, não branquinha, transparente. Então ela consegue refletir a luz do sol. Assim somos nós também. Só existe um poder, o que vem de Deus. Todos os dons, eles são alimentados pelo mesmo Espírito, o Espírito de Deus. Os dons são diferentes. Um sabe falar melhor, outro sabe desenhar melhor, outro sabe cozinhar melhor. Cada um tem um dom. Na mediunidade um cura, o outro psicografa, o outro é palestrante, mas o Espírito é sempre o mesmo. A fonte de luz é sempre a mesma, é Deus. Conforme nós vamos nos preparando, nós vamos abrindo os canais, nós vamos conseguindo canalizar, receber mais o poder de Deus. Mas nós aqui na Terra ainda, né, quando fala na Terra, encarnados e desencarnados, ligados a essa escola, nós ainda temos esse fundo de sombras. Por isso que nós temos que ser cuidadosos, vigilantes, para que aquele lodo que está embaixo não venha à tona e não venha roubar de nós o desejo de hoje de ser melhor, de fazer as coisas certas. Mais uma vez dá para fazer um paralelo com o estudo de André Luiz. Emmanuel fala de um jeito, André Luiz fala do outro, mas nós estamos falando da mesma lei. Quando o André Luiz disse lá para nós que o nosso cérebro, e aqui ele está falando também do espiritual, ele poderia ser comparado com um edifício de 3 andares, onde o subterrâneo são as nossas encarnações passadas, o nosso subconsciente. O primeiro andar é onde nós estamos agora, é o presente. E o terceiro andar é o futuro, é o subconsciente, é o superconsciente. Então a gente está aqui no primeiro andar, no presente, que é a gente querer ser melhor, querer se converter ao cristianismo, a luta que nós estamos fazendo no presente. O futuro é o que nós queremos ser um espírito perfeito, um espírito obediente às leis de Deus. Mas a gente tem que cuidar para não despencar para o subterrâneo. Despencar para o subterrâneo é cair na agressividade, é cair na animalidade, onde está todos os vícios do qual nós já participamos. Porque nós ficamos muito tempo nesse subterrâneo, nessa escuridão. Nós temos séculos de escuridão, de sombras, de ignorância. Nós temos o presente agora muito curtinho, que é o que nós estamos procurando alimentar, e o futuro a ser construído. Olha a luta que nós empreendemos. E a vigilância que Jesus falou é essa, e às vezes a gente acha que a vigilância é vigiar o outro. Então a vigilância é essa, vigiar esse nosso presente, consolidar ele em vistas ao futuro que nós queremos ser. Isso dá um trabalho gigante. Quem conseguir até o fim da sua existência aqui na Terra nessa linha, está de parabéns, já pode se sentir muito, privilegiado. Por quê? Porque a gente vê muitos no decorrer, no meio da estrada, despencar. O que seria despencar? Abandonar o trabalho de reforma íntima, cair de novo no materialismo, na agressividade, na violência. Infelizmente, é um perigo. A encarnação, ela é necessária para todos nós. É um caminho que ninguém pode se esquivar. Mas ela não deixa de ser uma aventura, porque toda vez que a gente vem para cá, a gente pode sair bem sucedido ou derrotado. A própria posição vulgar do homem na terra vale por símbolo dessa condição específica. Por cima o fulgor pleno do sol, por baixo a escuridão do abismo. Ele fala, então até a própria posição vulgar, quer dizer, até a própria situação nossa aqui na Terra,
se a gente não pensar na parte espiritual, pensar na parte física, no planeta. Pensar no planeta. Nós estamos em cima da Terra aqui. Por cima o que tem? A atmosfera, temos o Sol, e por baixo, no subterrâneo, nós temos a escuridão. E assim dentro de nós também. Agora, o nosso trabalho é sintonia com a luz. Se a gente começar a olhar as coisas ruins que acontecem, a gente vai produzir, trazer de lado do profundo nosso a coisa ruim também, porque ela está com nós. Ela precisa ser lapidada, ela precisa ser transmutada, modificada. Todos recolhemos do Pai Celeste os estímulos ao futuro e todos padecemos os reflexos do passado a se nos projetarem sobre a existência, desatando assim as algemas do mal que nós mesmos forjamos em detrimento de nossas almas. Há que buscar o bem, senti-lo, mentalizá-lo e plasmá-lo com todos os potenciais de realização ao nosso alcance. Para começar, precisaremos separar o criminoso da criminalidade, como o lavrador que estabelece diferença entre o verme e a plantação, para abolir o domínio do primeiro e enriquecer a utilidade do segundo. Então, quando o lavrador ele já trabalhou a terra, ele cultivou a boa semente, aí ela começa a germinar, começa a surgir as pragas. Se ele ficar com raiva da plantação, ele arranca a plantação, ele joga o veneno na plantação. E muitas vezes a gente fica com raiva das coisas e a gente quer extinguir as pessoas, eliminar ou empurrar, afastar ela. A pessoa faz alguma coisa errada, e faz mesmo, a gente faz também. A gente, ao invés de falar, vamos ter paciência, mostrar sem violentar a concepção da pessoa para ela mudar, a gente fala, tomara que ela não venha mais aqui, que ela suma da minha vida, não passe nem perto de mim, ou eu não quero mais conversa com essa pessoa. Então ele fala que o cristão é um exercício, gente. É um exercício que a gente tem que fazer. A gente tem que querer combater o crime e não o criminoso. Por isso que dói, às vezes, quando a gente ouve alguém falar assim, tem que matar mesmo essa pessoa que fez coisa errada. Colocar ela na cadeira elétrica, torrar ela ali, fuzilar, porque não é o trabalho. Se vamos dizer, se desse certo, desse resultado, tudo bem, né? Já seria uma coisa ruim, mas tudo bem. Não dá resultado. Porque o espírito, ele sai do corpo físico, se ele tiver aquela mentalidade atrasada, ele vai influenciar por reflexo. Ele vai influenciar mais 10, mais 20, mais 30. Aí ele encarna-se e ele atrai aquelas outras pessoas, né? Porque às vezes ele tem poder de liderança, ele atrai mais um monte de jovens, de crianças, para cair no mesmo erro. Então, para a gente mudar a terra, eu sei, nós sabemos que dá trabalho, que a gente sente um gosto amargo na nossa boca, porque nós não temos toda essa evolução e esse amor que os bons espíritos têm, mas nós deveremos sempre olhar o lado bom que a pessoa tem, tentar potencializar esse lado bom e tentar combater o erro, o equívoco, não a pessoa, não o errado. Deus, ele abomina o pecado, diz a Bíblia, né? Não o pecador. Está falando. Então o que a gente tem que fazer? Amar a pessoa, mas não praticar o erro que ela pratica. Não concordar com o erro. Amá-la e buscar se educar para que ela se espelhe na educação que nós temos e melhorar. Isso é muito difícil, mas não tem jeito, tem que ser assim. Só desse jeito que funciona. E assim como o trabalhador rural extingue a praga, salvando a lavoura, é necessário que o nosso entendimento improvise meios de auxiliar o companheiro que caiu sobre o guante da delinquência sem alentá-la. Vamos trazer aqui, enquanto eu falava ali, eu pensava num exemplo. Vamos pensar dentro da religião. Se alguém comete um erro, ele cai moralmente. Se ao invés da gente trazer aquela pessoa para o nosso lado, no campo da afetividade, do entendimento daquilo que ele fez, do amor, do perdão,
o que a gente estará fazendo com aquela pessoa? Reforçando o erro, porque ela fala, eu já não tenho mais salvação mesmo, todo mundo me rejeita, todo mundo me vê como uma pessoa ruim, então eu vou tomar lado. Aí ela toma lado de uma vez pro mal, ou pro vício onde ela cometeu. Eu já estou perdido mesmo, perdido por perdido, eu já vou fazer isso. Aí ela arrasa a encarnação dela, só que ela transforma também a vida das pessoas que estão ao seu redor, das pessoas que estão ligadas a ela, família, amigos, transforma aquilo num verdadeiro inferno. Responsabilidade, né, Daniel, da casa espírita, dos dirigentes da casa espírita, quando vão chamar a atenção de uma pessoa, né, sobre alguma coisa que acha que a pessoa está, na cabeça dele está errado, eles têm que saber o jeito que chega e que fala. Tem que ter. Afasta a pessoa. Tem que ter a ponderação, e a gente não tem sempre, mas tem que ter. É isso que é. A gente não vai acertar sempre, mas tem que saber que tem que ter sim. Tem que ter o equilíbrio, tem que ter a ponderação. Tem que pedir perdão, porque a gente vai errar. No mundo espiritual, quem lidera são sempre os mais moralizados. Lá são os mais moralizados, mais preparados. No mundo físico, aqui no plano físico, Deus espera que os homens vão ajudando os outros homens. E nem sempre as casas espíritas ou as instituições elas estão sendo dirigidas pelos mais moralizados, mas sim pelos mais comprometidos, aqueles que em outras encarnações desviaram a palavra, desviaram a juventude, desviaram a religião e agora ganha da misericórdia divina nesse campo que é a terra, nessa lavoura, né? Ganha a chance de, numa nova edição, fazer melhor para cobrir o erro que fez. Mas não deixa de ter a responsabilidade, porque a gente sabe que a evolução ela não regride. O que você aprendeu no campo da inteligência, no campo do sentimento, você não perde, mas o débito sim. A gente pode vir com um débito X e a gente pode sair da encarnação com X mais 1 de débito. Pode vir com 100 de débito e pode sair com 200 de débito. Isso a gente sabe que pode. Então, em todos os campos, e André Luiz também tinha nos ensinado isso, né, nas obras que nós vemos, a pior coisa que a gente pode fazer para os outros, porque todos os outros erros são justificáveis, é da crueldade mental, é da gente atrapalhar, prejudicar os outros intencionalmente, seja no campo da religião, seja no campo do amor, seja no campo da amizade. Agir de crueldade mental é sempre um risco para quem faz, porque a consciência é implacável, né? Quando a gente faz de propósito, errou de propósito, já sabia, foi mal intencionado, foi planejado, foi calculado, aí fica mais grave ainda. Mas mesmo quando nós não calculamos, quando nós não planejamos e um ato impensado da gente causa o afastamento de alguém, depois aquele que afastou vai ter que buscar. Se não é nessa encarnação, é na outra, é na outra, na outra. Nós vamos ter sempre, porque para estar no mundo espiritual feliz, no reino dos céus, no reino de Deus, nós temos que estar inteiramente puro, né? Não pode ficar uma mácula em nós. Apequenar-se para ajudar, sem perder a altura, é assegurar a melhoria de todos, acentuando a própria sublimação. Ficar pequenino para chegar na mesma altura do outro, sem perder a altura. O que o Emmanuel quis dizer? Que dentro do campo da humildade nós temos que entender o grau de compreensão de todos, valorizar aquilo que o outro já tem de bom para colaborar, mas sem a gente cometer os vícios e os erros do outro. Tentar trazer as pessoas para onde você acha que está certo, para a luz, mas não descer nas trevas. A mesma coisa quando nós ajudamos alguém que está sofrendo. Você vai lá, você empresta o seu ouvido, você estende a sua mão, você doa o dinheiro, o remédio, comida, roupa, tudo. Mas você não pode ficar triste como a pessoa está triste. Esse também é um exercício que nós temos que fazer. Quem trabalha no plano da caridade tem que fazer. Porque você vai atender alguém que está ruim, alguém que está doente, alguém que está para desencarnar, alguém que está num processo de obsessão.
complexo. Se você ficar envolvido naquilo no ponto de ficar sofrendo, adoentado, você vai se desequilibrar. Você vai também precisar de ajuda. Daqui a pouco é você que sai da condição de colaborador de Deus, de Jesus, para ser atendido. Como diz minha amiga Aula, nós não podemos interiorizar, né? Isso. Você participa até do sofrimento. Isso. No caso da pessoa que vai visitar um doente. Mas você não pode trazer para você, senão você também despenca, e alguém tem que ficar em pé, porque os problemas eles vão continuar surgindo, né? Alguém tem que ficar em pé e seguir avante, semeando essa fé, essa esperança e esse otimismo. E a Terra nunca teve um momento tão grave nesse sentido como hoje, de ter necessidade de ter pessoas que têm fé, que têm esperança para irradiar para os outros, porque um vai despencando para um lado, outro vai caindo para o outro, e alguém tem que ser o agente multiplicador dessa fé, mostrando que tudo está no controle. Deus está permitindo que o homem passe por processos de reeducação, mas a coisa ela vai ter continuidade, né? E vai vir coisas muito boas. A gente precisa primeiro acreditar nisso, e depois a gente precisa contagiar positivamente as pessoas. Quando o senhor fez meu pai, começou o início do estudo da mediunidade, não tinha. Você sabia que ele começou a ensinar, e nós viemos uma turminha aqui, e nós ficamos fazendo. Fizemos um bom tempo ali, sem dar muito tempo. Depois ele chegou para nós e falou: agora nós vamos entrar na sala de trabalho. Vocês estão preparados? É isso, isso aqui. Daniel. Eu cheguei em casa, eu chorei a noite inteira. Não tinha medo, mas uma tristeza, porque a pessoa veio no sofrimento. Eu cheguei para ele e disse: eu não tenho condições. E ele falou: então precisa dirigir coisa lá. Sustentando. Isso, sustentando. Você que comanda, por favor. Não, mãe, não deixa não. Mas já tentei outra vez. Esse é o Deus. Eu não dou mediunidade. Por quê? Porque eu carrego, eu levo a dor. Para mim, aquela dor que aquela pessoa está sentindo, eu não estou mais sentindo, sai de mim. Eu penso assim: como que na espiritualidade nós não vamos sofrer? Ele estava sofrendo. Sabe quando você começa a acreditar e volta tudo para trás? E ele tentou bastante a trouxa disso. Mas depois a gente vai aprendendo outras coisas, né? Vivendo outras coisas na doutrina, e aí você já vai tendo uma compreensão diferente daquilo. Aí você vai vendo que aqui é uma situação provisória, porque aí depois você vai ver esse espírito, ele volta falando que ele já está bem, que ele está trabalhando, né? Então aí a gente vai ganhando mais força. Eu nunca mais voltei para a não tenho medo. Eu entendi. Você tem uma empatia, se coloca no lugar do espírito. E para encerrar, entretanto, só o culto infatigável do entendimento pode garantir-nos o equilíbrio indispensável no serviço de autoburilamento em que devemos empenhar os nossos melhores sonhos, de vez que apenas o amor puro é capaz de criar em nossa mente a energia da luz divina a expandir-se de nós em reflexo de protetora renovação. Então, para que a gente possa começar agora, treinar e um dia conseguir refletir só coisas boas para alimentar as pessoas que estão ao nosso redor, de esperança, de otimismo, e ser, nesse circuito que nós mesmos produzimos, ser alimentado, nos encher de vida, nós vamos precisar usar o instrumento do entendimento, assim como o lavrador usa o instrumento do arado, assim como o escultor usa o buril, nós deveremos usar como o instrumento para a gente se manter firme nessa empreitada, o entendimento. Entender os nossos limites, ser capaz de nos perdoar, entender o limite do outro, ser capaz de entender o outro, amar a outra pessoa, independente dos vícios, dos erros que ela tem. Não contemporizar, achar que está certo, que deve continuar errado, mas entender que a pessoa deverá se corrigir e nós só podemos ajudar através do nosso bom exemplo. Então que comecemos dentro de nós a mudança do mundo que nós queremos.